Fala também do Palmeiras, supostamente de olho em Rubens, meio atacante do Galo. Bora falar também sobre o zagueiro Naves do Palmeiras. Ele pode ir para o Cruzeiro? Trago uma informação exclusiva e importante sobre o tema. Para completar, o Palmeiras imparável. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre política do futebol brasileiro, tá pegando fogo. É que 20 clubes das séries A e B anunciaram que não vão comparecer à eleição para presidente da CBF, marcada para o próximo domingo. Você sabe, Samir Chald é o único candidato, ou seja, ele será eleito. E esses 20 clubes, liderados por Flamengo, Corinthians e São Paulo, decidiram retalhar o presidente Samir Chald, especialmente por conta do movimento feito por federações. As 27 federações, das 27, 25 fecharam em cima do nome do Samir Chald, impedindo que os clubes levassem adiante a intenção de transformar o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, em candidato para a CBF. Os times que já afirmaram que não comparecerão no próximo domingo são América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Importante contar que desde esse anúncio que aconteceu na noite dessa quarta-feira, alguns clubes de Série A, de séries A e B, têm relatado ameaças de federações. Algo como, olha, se vocês não comparecerem mesmo, vocês podem ter problemas. Enfim, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Infelizmente, a política do futebol brasileiro, ela reproduz a política que a gente vê em Brasília e também nos governos e estados. É a coisa mais suja que tem por aqui. Hora de falar sobre o Palmeiras imparável. O Verdão fez 3-0 no Ceará na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, no jogo de volta da Copa do Brasil. Placar agregado de 4-0. Palmeiras, mesmo poupando e rodando o elenco, não tomou conhecimento de um adversário que é o quinto colocado no Brasileirão, era, na teoria e também na prática, o adversário mais difícil entre os grandes na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Palmeiras no Allianz Parque, 2 do Estevão, que chegou a perder um pênalti, Flaco Lopes completou a vitória folgada. 14 vitórias nos últimos 15 jogos, esse é o retrospecto recente do Palmeiras, que vence em casa, fora, na altitude, saindo na frente, saindo atrás, independentemente da circunstância, é um Palmeiras do Abel absolutamente sólido, até por isso. Tem a melhor campanha da Libertadores na classificação geral e também é líder do Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Destacar que Abel Ferreira não deu entrevista depois do jogo, por um motivo nobre. Ele foi acompanhar a reta final da formatura da sua filha, que estava se formando na noite dessa quinta-feira. Quero contar ainda que o Palmeiras dessa quinta-feira levou mais público do que no jogo contra o Bolívar na Libertadores da América. Isso está muito associado ao preço. O Palmeiras de ontem teve 39 mil pagantes, com uma renda de 2 milhões e 600 mil. Contra o Bolívar foram 28 mil pagantes e uma renda de 2 milhões e 300 mil. Para completar, destacar a frase do Estevão, já falando em tom de despedida, você sabe que ele fica só até o Super Mundial de Clubes, abre aspas para o craque, quero aproveitar ao máximo cada momento, já estou sentindo saudades. Bora falar agora sobre Naves. Zagueiro do Palmeiras, 23 anos de idade e muito especulado no Cruzeiro. A Raposa pode contratar o Naves? Para responder essa pergunta, liguei para Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. E a resposta é que a chance de o Cruzeiro contratá-lo é praticamente zero. Isso porque hoje o Palmeiras tem 2 negociações pelo atleta que não deve mesmo ficar no Verdão. O negócio mais quente é com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive o Diogo Silva está nos Emirados tratando sobre esse tema. Um outro clube interessado é o Necaxa do México. O Cruzeiro chegou a sondar o Naves, mas não passou disso. Pedida do Palmeiras para negociar o Naves em definitiva de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. A tendência é que o negócio saia em breve. E o Shabab é favorito. Primeiro pela presença do Diogo Silva nos Emirados, depois pelo fato de a empresa dele, a Web Soccer, já contar com 4 jogadores nesse time. Só para completar em relação ao Cruzeiro, se a possibilidade do Naves virar reforço diminuiu, dá para dizer que Valentim Gomes tem feito os esforços para jogar na Raposa. Ele pediu para que seus representantes deixassem bem claro ao Cruzeiro que ele topa jogar. Resta saber se o Vélez vai voltar a criar problemas como foi na janela de janeiro.
Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir uma informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que o técnico Abel Ferreira pediu a contratação de Rubens, lateral e meio atacante do Atlético Mineiro, um dos principais destaques do clube e que vive a melhor fase da sua carreira. Responsável por essa notícia foi o pessoal do canal Bica Galo, e que indica que o Abel Ferreira monitora os passos do Rubens há bastante tempo. Ainda não há proposta oficial, mas o Palmeiras vê no Rubens alguém com enorme potencial. Temporada atual de 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, o contrato dele vai até dezembro de 2027. E para mostrar que a fase é muito boa, os 3 gols marcados pelo Rubens na temporada aconteceram nos últimos 5 jogos. Ele marcou contra o Maringá, contra o Fluminense e contra o Deportes Iquique. O Grêmio já havia manifestado na outra janela a intenção de contratá-lo, proposta muito baixa, jogador avaliado no Transfer Market em 4,5 milhões de euros, duvido que o Galo aceite qualquer proposta por menos de 10, 12, até 15 milhões de euros, estamos falando de um jogador super importante. Perguntei para uma fonte palmeirense sobre esse suposto interesse no Rubens e o que eu escutei foi de que não há nenhum movimento nesse momento para a contratação do atleta. Só para completar, importante contar que as negociações para renovação de contrato do Abel Ferreira seguem em andamento. O Palmeiras gostaria de estender o contrato que se encerra em dezembro antes do Super Mundial, mas a conversa definitiva deve ficar para depois do torneio marcado para junho e julho. E o Palmeiras já acenou com um aumento considerável dos vencimentos. Hoje, o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês no Verdão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que garante ser alvo de uma represália da Federação Paulista. Nessa quarta-feira, a FPF anunciou que a Arena Barueri está fechada e não pode receber jogos do Palmeiras organizados pela Federação Paulista, só para citar um exemplo, Campeonato Paulista Feminino. Importante contar que, de acordo com a Federação Paulista, esse veto se dá por reformas no estádio, que impossibilitam a realização de jogos com público. O Palmeiras ignora essa justificativa e garante que está sendo vítima de uma retaliação por ter apoiado Samir Schaut. Ficou público nos últimos dias que a Leila Pereira foi um dos únicos presidentes de clubes grandes que não fecharam com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista e candidato à presidência da CBF. A Leila, o Botafogo e o Vasco fecharam com Samir Schaut, que era o candidato das federações e acabou por ser o vencedor da eleição. A eleição está marcada para domingo, mas ele é candidato único, então já dá para cravar que o Schaut será o novo presidente da CBF. Importante contar que Leila Pereira acabou arrendando a Arena Barueri alguns anos atrás, com a promessa de um investimento de 500 milhões de reais, arrendamento por 35 anos. E o estádio tem sido utilizado para jogos do time principal do Palmeiras, quando o Allianz Parque está impossibilitado, além de partidas das categorias de base e do futebol feminino. Antes que você pense que foi uma represália da federação, é importante trazer um histórico. No dia 13 de maio, o Palmeiras divulgou em seu site que a Arena Barueri receberia o jogo do time feminino contra a Ferroviária sem público por causa de obras. Então, o estádio reconhecidamente está passando por obras. No dia 14, o Palmeiras venceu a Ferroviária, nesse jogo do Paulista Feminino, de fato sem público, vitória por 1-0. No dia 15, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense, novamente sem público, agora pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 masculino. No dia 16, a Leila enviou um documento para a Federação Paulista avisando das obras em Barueri e reconhecendo riscos para o seu torcedor. A Leila ainda avisou que concorda que pode receber jogos lá sem público. E aí que vem o grande problema, a federação decidiu vetar o estádio palmeirense por entender que não se pode jogar num estádio sem público, a menos que exista uma determinação da justiça. Então, é esse o motivo que fez a Federação Paulista determinar o fechamento temporário da Arena Barueri, válido apenas para jogos organizados pela Federação Paulista. Importante contar também que o Palmeiras será advertido por não avisar e descumprir o regulamento no que diz respeito à presença de público, que é obrigatória. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias marota do maior clube do Brasil. Estamos falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeo diariamente para o maior clube do Brasil. Valeu? Sabe, né? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue a gente aí para mais informações e vamos que vamos até o próximo vídeo. Valeu? Um grande abraço e vamos para cima, vamos por tudo. Fui!